Terceiro bloco, os candidatos perguntam entre si. Já foi feito o sorteio entre os assessores, né? Não temos comerciais agora não, né? Vamos direto para o terceiro bloco. Conforme sorteio, o pastor Paulo pergunta a doutor Correia. O pastor Paulo tem um tempo de 45 segundos para fazer a pergunta. Doutor Correia tem 3 minutos para responder. O candidato que pergunta tem 1 minuto para a réplica. E o que respondeu tem 1 minuto para a tréplica. Se o candidato que pergunta não quiser fazer a réplica, não haverá tréplica. A tréplica só vai existir se houver réplica. Pastor Paulo, do PPS, número 23, o senhor tem 45 minutos, 45 segundos, ou melhor, obrigado, para dirigir-se uma pergunta ao doutor Correia, candidato do PTN, número 19. Contando o tempo. A minha pergunta para o doutor Correia, já sabendo que ele é um profissional na área de saúde, eu quero perguntar sobre a educação. Qual é o projeto que ele vai desenvolver na área da educação para dar o apoio ou ao que já está funcionando, continuar dando manutenção, e o que ficou sem concluir, trazer um projeto para o desenvolvimento. Doutor Correia, o senhor tem 3 minutos para responder a pergunta do pastor Paulo. Meu caro pastor e todos os ouvintes, eu quero lhe dizer que o nosso plano de governo contempla educação em 2 turnos. Como já existe em Senhor Bonfim, nós queremos ampliar esse tipo de educação. Existe também a valorização do profissional com cursos de capacitação. Nós queremos fazer Olimpíadas de Saber para que as crianças possam ter um desenvolvimento avaliado de uma maneira social e de uma maneira menos contundente. Nós queremos também fazer Olimpíadas de Setembro. Nós temos grandes projetos para a educação, mas como eu já disse antes e repito, eu não conheço de tudo e duvido quem conheça. Eu duvido quem entenda. Eu entendo da minha área de medicina. Eu não conheço, por exemplo, a metodologia e a didática que eu tenho que empregar para melhorar o ensino em Senhor do Bonfim. Mas eu disponho e eu vou escolher bons assessores, competentes, para que a educação de Senhor do Bonfim não continue sendo pior do que a educação de Antônio Gonçalves, pior da educação de outros municípios bem menores. Que isso não sou eu que digo, é o IDEB que está aí para avaliar e está avaliando desse jeito. Nós não precisamos e nós sabemos muito bem, e eu vou fazer uma comparação aqui. Tem gente que tem empresa de aviação e não é piloto, não é aviador, e a empresa funciona divinamente, não tem acidente e tudo continua bem. Então você não precisa ser necessariamente o dono da verdade de um determinado setor da administração. Você só precisa ser competente e sensato o suficiente para escolher aquela pessoa que é indicada para aquele cargo. O que nós não vamos fazer é escolher porque fulano ou ciclano... Só tem 1 minuto para terminar. Já concluiu? 1 minuto. Nós não vamos fazer indicações para agraciar qualquer que seja grupo, porque nós temos muitos aliados. Os nossos aliados estão abraçando o projeto político do nosso grupo Doutor Correia. E o projeto nosso é de crescimento, de desenvolvimento sustentável para o Senhor do Bonfim. Não é para agraciar quem quer que seja. Então me sinto preparado, acho que a educação vai evoluir sinceramente e com todo cuidado nós vamos ter o prazer de ver o povo de Senhor do Bonfim dizendo que não está arrependido por ter votado em Doutor Correia, porque a educação terá um outro cenário, uma outra face. Porque nós iremos dizer para os nossos secretários, não é só para o secretário de Educação, nós vamos ter 6 meses para... Obrigado, doutor Correia. O pastor Paulo vai utilizar da réplica. O senhor tem 1 minuto. Bem, nós sabemos que muitas coisas foram feitas na educação.
mas algumas coisas ainda pode melhorar. Nós sabemos que ali no Bonfim 3 tem uma escola maravilhosa que tem o tempo integral. Eu gostaria de saber do doutor Correia, se no seu... O senhor já perguntou, o senhor está na réplica agora, o senhor não pode perguntar mais, doutor Correia, não. O senhor tem 1 minuto para fazer a réplica, dar a sua opinião em relação ao que ele disse. Certo. Mas em relação a isso, acho muito interessante e que também fosse implantado em outras escolas o tempo integral também. Mas eu acho muito interessante a sua colocação. Obrigado. O doutor Correia vai usar a tréplica ou não? Não quer usar não, né? Não precisa não. Doutor Correia, o senhor é o próximo a realizar perguntas conforme sorteio. O senhor vai dirigir a pergunta agora ao pastor Paulo Almeida. O senhor tem 45 segundos para efetuar a pergunta. Já Pastor contando. Paulo, Carlos Brasileiro foi eleito prefeito de Senhor do Bonfim por 2 vezes, tendo ao seu lado companheiros que até então eram os pilares do PT. Gorete Braz, José Antônio, Jário Sá, Rita Braz e muitos outros. Mas ele traiu a todos, cego por sua desenfreada ganância por poder. Revelou-se em mérito desagregador, não tendo habilidade e competência para manter o prefeito Paulo Machado no seu partido. Ele conseguiu ruir o Partido dos Trabalhadores em nossa cidade. Partido que sempre o elegeu, mas sua ganância foi mais forte. O senhor acha que Carlos Brasileiro, que já provou não ter competência para liderar e administrar a sua própria casa, está capacitado a pleitear, a administrar a cidade de Senhor do Bonfim? Foi o tempo. Pastor Paulo, o senhor tem 3 minutos para responder. Bem, na minha opinião, nós entendemos que o candidato, ele já teve a sua experiência e já deixou a sua marca durante o seu mandato de governo. E nós tivemos aí a oportunidade, nós tivemos um anseio muito grande de nós termos aqui em Senhor do Bonfim um prefeito do mesmo partido, um governador do mesmo partido e um presidente do mesmo partido, para que nós pudéssemos dar uma alavancada de Senhor do Bonfim, fazer Bonfim a cidade do sonho, a cidade que nós queremos que ela cresça. Isso não foi provado, porque quando nós pensamos que iríamos se fazer o setor industrial que nós almejávamos para os jovens trabalharem, queríamos trazer a água de lá das barragens para que pudessem as empresas vir se instalar, isso não foi possível. Então nós tivemos outro anseio, nós tivemos o anseio de ter um deputado de Senhor do Bonfim. Então veja bem, nós elegemos o deputado e, na minha opinião, eu gostaria de que nós tivéssemos um novo nome para ser apoiado pelo deputado e pelo governo federal, para trazer assim todo esse projeto que foram prometidos e não foram cumpridos durante esse tempo. É por isso que eu coloquei o meu nome também para ser apreciado, para a gente reivindicar essas situações. Então, na minha opinião, claro que as experiências vai se conquistando durante o tempo, o mandato. Nós entramos para nós podermos também pegar as experiências de acordo com como vai a máquina andando. Mas, na minha opinião, eu acho que nós estamos num projeto que nós não podemos que Bonfim pare, nem que ande para trás, mas que cresça. Se o desejo da comunidade, de nós políticos, é ver Bonfim crescer, então vamos trabalhar com um novo nome, botar um novo nome, apoiar um novo projeto e ver as coisas acontecer. Porque cada um deixou a sua marca, vamos deixar que outros também deixem a sua marca, para que nós podemos ver o que há de novo aí, o que há de novidade, para que nós podemos trazer assim esta grande organização que queremos na cidade. Não apenas pensando em um polo pequeno, mas num polo grande, que Bonfim é uma cidade central. Bonfim é uma cidade que dá para trazer muitos crescimentos. Então, na minha opinião, eu acho que o deputado, mandando apoio para cá, verba, seria melhor do que ser o prefeito. Obrigado, pastor Paulo. Doutor Correia, o senhor tem 1 minuto para a réplica. De certo modo, eu concordo com o pastor Paulo. Eu acho que o prefeito quis ser prefeito e foi prefeito. Ele disse que seria, inclusive, contra o governo, faria uma boa administração. Teve, durante muito tempo, no seu governo, 8 anos, o governador,
o presidente e só fez praça e ruas. Agora ele sabe muito bem que não se interna ninguém em praça nem em rua. Agora ele vem dizendo que não vai fazer mais praça, vai fazer hospital, vai fazer o quê? Pô, 8 anos sem fazer e agora vem querendo enganar o povo dizendo que vai fazer. Tenha dó, deputado. Você pediu para ser deputado o representante do senhor do Bonfim. O senhor do Bonfim accedeu o seu pedido, o fez deputado. O senhor foi para a Assembleia. Aí, muito embora não tenha conseguido a votação suficiente. Mas o governador lhe deu a confiança de colocar numa das secretarias mais beneficiadas de dinheiro, de verba do Estado. Obrigado, e o senhor se fez alguma coisa. Muito tempo. Agora vamos à réplica do pastor Paulo. O senhor vai utilizar a réplica, pastor? Vai não, né? Tá bom. Agora o candidato do PSOL, Carlinhos Capoeira, dirige a pergunta ao prefeito Paulo Machado. O senhor, candidato do PSOL, o senhor tem 45 segundos para formular a pergunta ao prefeito Machado. Terá 3 minutos para responder. Pode realizar a pergunta, contando o tempo. Está contando o tempo, candidato. Professor Paulo, não é isso? Professor Paulo, o senhor, as emissoras de rádio aí, o senhor fala que o Carlos Brasileiro deixou vários problemas aí na prefeitura. O deputado vai na rádio e diz que deixou dinheiro à vontade na prefeitura. Na realidade, o povo quer saber quem está realmente falando a verdade. É o professor Paulo Machado ou o deputado Carlos Brasileiro? Olha, prefeito, o senhor tem 3 minutos. Todos sabem que nós encontramos obras a fazer. Mas o prefeito Sucede tem que fazer obras que ficaram, tudo bom. Mas eu encontrei obras muito problemáticas. Por isso que eu tenho dito sempre que o meu governo, ele perdeu muito tempo acabando obras que não tiveram sucesso na administração de Carlos Brasileiro, lá quando eu era vice-prefeito, não é? Com poderes limitados. Isso é verdade. Ele pode dar as desculpas do empreiteiro que não funcionou, etc. Mas virou o tema de campanha contra nós, a Praça Nova inacabada, o Parque da Cidade, que nós tivemos que iluminar, que asfaltar, que colocar equipamentos. A Praça Nova que deu problemas ainda não resolvidos. Até o Gilson, que assumiu a Praça Nova depois, ainda quer cobrar dinheiro da Praça Nova, o empreiteiro quer cobrar 400 mil reais. Ficaram dívidas muito grandes, não é, em relação ao mercado, também que é um grande problema. Temos problemas difíceis de resolver, e a gente tem que ser sincero nisso. Claro que se diz que ficou dinheiro em caixa, mas é preciso entender que naquele momento que eu governava, era permitido pelo Tribunal de Contas que contas de dezembro fossem pagas com recursos ainda de janeiro, que já pertencem ao prefeito. 10, 20 e 30 pertencem a janeiro. Esses recursos foram utilizados, sim, capitalizados para pagar problemas da outra administração. Aí pode se mostrar, pela contabilidade, aqui pela contadora Carla, eu deixei 1 milhão e tanto, 2 milhões e tanto, mas ficaram os compromissos. Ficaram os precatórios, ficaram o parcelamento de dívidas do INSS, o pagamento de dívidas de Coelba, de Embasa, ficaram dívidas do São João, que ninguém nunca pagou, não é? A questão dos artistas. Eu estou pagando agora 10 mil por mês. Então, ficaram um problema assim, o dinheiro ficou em caixa, foi todo embora, pagando compromissos assumidos, que ficaram e que eu tive que assumir também. Então, essa história de eu deixei o dinheiro, não sabe o que se fez, sabe sim. Porque muitos pepinos ficaram, muitos problemas ficaram, e eu tive que resolver como prefeito que assumiu o governo. Obrigado, prefeito Paulo Machado. Mestre Carlinhos, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O senhor vai utilizar? Professor Paulo, fica meio complicado, pois nenhum apresenta fatos reais, que fundamenta a justificativa. Aí o povo realmente vai ficar em dúvida em quem acreditar. Concluiu já o senhor? Prefeito, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Porque o povo vai ficar em dúvida, porque as coisas estão aí. O povo viu que eu peguei uma Praça Nova destruída, inacabada, viu que eu peguei um Parque da Cidade problemático, viu que eu pago todo mês 262 mil de precatórios, de dívidas que foram parceladas, eu tive que assumir, que vieram de outros governos do governo anterior. O povo está vendo que eu tive que entrar no Parque da Cidade, que o mercado até hoje eu estou tentando resolver, nem a energia eu consegui resolver lá hoje,
Tem um gato oficial assim pela Coelba, porque nem a questão de energia eu resolvi, o empreiteiro até hoje não resolveu o problema e a Caixa ainda não me entregou a obra. Então o povo está vendo, os problemas ficaram, os recursos ficaram limitados e dirigidos a certas dimensões, a certas utilizações. E como é que o povo está em dúvida? O povo sabe o que é que eu encontrei. O povo sabe, pode ter ficado lá 10 milhões, mas o que eu tive que resolver, todo mundo sabe o que tive que resolver. Problemas insolúveis e que até hoje eu estou devendo, não consegui pagar. Obrigado, prefeito. Obras. Obrigado, prefeito Paulo Machado. Queremos agradecer aqui à plateia pelo belíssimo comportamento. Muito obrigado por obedecer, por fazer cumprir o regulamento do debate. São 11 horas e 10 minutos em Senhor do Bonfim. Nós estamos realizando o debate com os candidatos a prefeito do município de Senhor do Bonfim. Agora, conforme ordem de sorteio, o candidato do PP, número 11, Paulo Machado, dirige a pergunta ao candidato do PT, Carlos Brasileiro, número 13. O candidato do PP, Paulo Machado, tem 45 segundos para realizar a pergunta e Carlos Brasileiro tem 3 minutos para responder. Contando o tempo. Bom, eu queria perguntar ao Carlos Brasileiro se o que ele realizou na infraestrutura de saneamento enquanto prefeito durante 8 anos, se ele achou isso suficiente para resolver os problemas de Bonfim, e o que é que ele pretende realizar em relação, se ele foi eleito, em relação à questão do saneamento básico em nossa terra. Candidato Brasileiro, o senhor tem 3 minutos para responder a pergunta. Não, é óbvio que não, professor Paulo. O que nós fizemos, apesar de ter sido recorde nesse município, de fazer mais de 50 mil metros de saneamento, foram situações pontuais que melhorou a vida de muitas famílias nessa localidade. Mas realmente o que devemos fazer em Bonfim é o plano de saneamento básico de toda a cidade. E, para nossa alegria de Bonfim, a gente começou esse trabalho no final da nossa gestão, onde o senhor era o nosso vice-prefeito, e soube que agora foi aprovado o plano diante do PAC, do governo federal, e que temos absoluta convicção de que o plano sendo aprovado, na nossa gestão, que se avizinha, né, no dia 7 de outubro se confirma mais uma vitória do nosso projeto político, e nós haveremos de implantar o sistema de saneamento básico por todo o município, a partir do momento de aprovação desse plano, que soube que está em andamento. O senhor terminou? O senhor tem 2 minutos ainda. Ainda tem tempo aí, senhor. Aproveitando o tempo, eu queria dizer ao doutor Correia, que é médico e diz que entende muito de saúde, de que o hospital regional, para poder acontecer, para poder participar, de fazer uma... Eu posso usar o tempo que eu quiser. Doutor Josemar, o senhor quer... Calma, plateia, por favor, gente. Alô. Veja bem. Alô, alô. Alô. Nesse exato momento, estou respondendo a um questionamento formulado por assessores do candidato Carlos Brasileiro a respeito da referência feita pelo candidato Correia na pergunta direcionada ao candidato Paulo Pastor. E eu estou respondendo da seguinte forma: a simples citação do candidato, de um candidato, ou de um partido ou coligação, na pergunta formulada a outro candidato, não é motivo para questionar a validade ou não da pergunta a ser feita. O que não deve ocorrer, e eu estava respondendo nesse exato momento, é que se desvirtua a pergunta. A pergunta é para o pastor Paulo, então deve ser a respeito da proposta de governo dele. Se foi para o candidato Carlos Brasileiro, deve ser. Então, eu estava escrevendo justamente assim: recomenda-se, entretanto, ao mediador que advirta os candidatos sobre o direcionamento de suas perguntas pertinentes ao candidato inquirido, sem desvirtuamento do direcionamento da sua questão. O que é que significa isso? Se a pergunta é para o candidato Paulo Machado, é a respeito, e todos já devem conhecer, quais são as propostas dele para governar. Então, eu não vou perguntar ao professor Paulo questões do Carlinhos Capoeira.
elas são impertinentes. Como é impertinente uma situação na outra, eu estou sugerindo que o senhor faça essa advertência aos candidatos de não direcionar, porque nós teremos aí o direito do candidato, não de uma resposta, mas de abordar aquele assunto, como o candidato Carlos Brasileiro começou a fazer agora, quando não usou o tempo dele todo, de 3 minutos, e o senhor o advertiu que ele ainda tinha mais tempo, e ele aí veio para responder, se achou no direito de responder ao candidato Correia. Então ele pode... Tranquilo. Para dar ordem ao debate e continuar de forma correta, que se faça as perguntas direcionadas à proposta de governo daquele candidato a quem será inquirido. Tá bom, mas o candidato brasileiro pode responder o Correia agora? Eu acho que, já que nós estamos estabelecendo uma regra que não existia, nesse momento agora ele pode responder. Mas daí em diante não se admite mais que candidato nenhum faça esse direcionamento e nem se admite também a resposta. A plateia não pode se manifestar. Ao regulamento, por favor. O candidato brasileiro, o senhor tem 2 minutos. Pronto, eu só queria esclarecer com relação ao hospital regional. O hospital regional, para que haja reforma e ampliação, é preciso que ele esteja dentro do plano de saúde do governo do Estado. É preciso que ele tenha autorização da CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, para que possa se fazer os investimentos que o hospital regional necessita, principalmente implantação de UTI, semi-UTI ou UTI neonatal. De nada adiantaria a gente brigar para reformar o hospital se não fosse para implantar os instrumentos. E isso se deu apenas em 22 de abril de 2009, quando houve a comissão, a reuniu, e a comissão decidiu que a partir daquela data, os municípios ali aprovados, se o senhor do Bonfim foi aprovado, homologado em junho do mesmo ano de 2009, ele pudesse fazer a proposta ao governo do Estado para que ele fosse incluído em atender média e alta complexidade. Então, eu não poderia fazer antes, mesmo com o apoio do governo do Estado e do governo federal, porque a lei não permitia que Bonfim fosse macro-regional, sendo micro-regional. Em sendo assim, nós buscamos fazer, tanto que o governador autorizou desde setembro de 2009 a confecção dos projetos para entregar ao governo do Estado para que ele pudesse entrar com reforma, ampliação e implantação de UTI. Além disso, eu queria dizer que agora, no último final do ano, a bancada de deputados federais, a bancada de senadores, conseguiu colocar no PPA, que é o Plano de Plurianual, que projeta 3 anos de ações do governo federal, 150 milhões de reais para a implantação de hospitais na Bahia, e o senhor do Bonfim está incluso. Agora sim, tem dinheiro garantido para a construção do hospital. Mas nós vamos brigar em sendo eleito para reformar e ampliar esse. Inclusive, a ideia nossa é municipal do hospital, para que a gente volte a tomar conta e aplicar uma bela gestão, preservando o direito dos trabalhadores, que muita gente está esquecendo de que não se pode transformar o hospital ou cuidar do hospital sem antes pensar na categoria trabalhadora que lá está. Candidato, muito obrigado. Candidato do PP, por favor, a plateia não pode se manifestar. Candidato do PP, Paulo Machado, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Alô, a resposta de brasileiro mostrou porque durante 8 anos ele não conseguiu avançar no saneamento básico e também não deve avançar se ele ganhar novamente. Porque a visão que ele apresentou foi de 50 mil metros de manilhas, jogando esgoto em tudo que é lugar e continuando a poluir a cidade e sem o esgotamento necessário. Hoje, um saneamento básico implica em você atacar 4 coisas. A questão do abastecimento de água em toda a cidade, que ainda é um problema nosso. A questão do esgotamento sanitário com estações de tratamento, subestações, e não fazendo o que se fez 8 anos, até parte do meu governo, jogando no canal da malária os esgotos, a drenagem e manejo das águas pluviais, a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos com lixo, etc. Esses 4 elementos têm que ser colocados na mesa e trabalhados no plano de saneamento. Isso nunca foi preocupação no governo de Carlos Brasileiro e, pelo visto, ele não domina esse processo, essa compreensão. Tempo, candidato. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, candidato do PP, Paulo Machado. Candidato do PT brasileiro, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bom, primeiro, discordar do candidato, e é estranho porque ele foi meu vice 8 anos, né? E nunca deu uma ideia nesse sentido. Mas sobre a questão do esgoto, nobre deputado, ou candidato, o senhor está esquecendo que todos os investimentos na área de saneamento têm estação de tratamento, sim, que foram com recurso federal, e o recurso federal não permite que não tenha estação de tratamento. Então, todos esses métodos que eu joguei numa estação de tratamento. Segundo, o PAC surgiu depois da nossa gestão.
Só podíamos ter investimentos na área de saneamento, municípios de até 50 mil, através da FUNASA, municípios acima de 50 mil, se houvesse financiamento através do Fundo de Garantia. Nós não podemos ter financiamento do Fundo de Garantia, porque nosso município foi endividado, como o senhor acabou de citar, onde nós pagamos 12 milhões e 600 mil. E uma ressalva, quando o senhor fala de precatório, o governo brasileiro não deixou precatório a ninguém, não deixou dívida nenhuma com o INSS, sempre pagou dívida dos governos que nós antecedemos. Então, que fique claro isso, para que não haja uma confusão de datas, tá? Eu queria colocar... Obrigado, candidato. Agora, vamos, segundo a ordem do sorteio, o candidato do PT, Carlos Brasileiro, pergunta ao candidato do PSOL, Carlinhos Capoeira. O senhor tem 45 segundos para formular a pergunta. Bom, nobre candidato Carlinhos Capoeira, você como um militante exemplar da capoeira, eu gostaria de saber qual é o seu plano para o esporte, sendo prefeito eleito do senhor do Bonfim. É o seguinte, meu caro deputado, não sei se Vossa Excelência está sabendo, mas recentemente nessa casa foi aprovado uma lei que capoeira de todos os colégios municipais do senhor do Bonfim, através de mestre Carlinhos, provocou toda a sociedade bonfinense em prol desse projeto. Procuramos o vereador Gustavo, que se encontra presente ali na plateia, passamos esse projeto para ele, inclusive tive reunião com a secretária Darneve, também com o professor Paulo Machado. Agora, meu caro deputado, eu, apenas um praticante de capoeira, que amo essa arte, tomei nessa iniciativa de a gente colocar capoeira como lei municipal nos colégios. Imagina se porventura a sociedade bonfinense me acreditar em mim e votar eu ser prefeito dessa cidade. Não só a capoeira, com toda a modalidade esportiva, o senhor do Bonfim estará realmente de parabéns, porque eu vou vestir pesado na área do esporte. Que nós sabemos que hoje, através do esporte, é um veículo de inclusão social, que tira vários dos jovens. Eu, particularmente, posso falar isso, porque há 25 anos eu vou um trabalho social nessa cidade. Quantos jovens adolescentes eu não já tirei de estar hoje dentro do mundo da droga, através do esporte. É uma pena que os gestores que aí passaram nunca se preocuparam realmente em investir no esporte do senhor do Bonfim. Porque todos os desportistas do senhor do Bonfim hoje se encontram com a cuia na mão, porque os gestores que nessa casa passaram nunca realmente se preocuparam em investir no esporte. E nós sabemos que os jovens serão o futuro de amanhã. Obrigado. Oi? Está zerado aí, companheiro? Tá. Bom, eu queria confirmar o pensamento de Carlinhos e dizer de que na nossa gestão, Carlinhos, a gente criou muitos instrumentos para a prática do esporte. Antes da gente chegar, realmente o município era completamente abandonado com relação às estruturas. Nós construímos 11 quadros poliesportivos, um ginásio coberto, incentivamos a Copa Rural como jamais foi visto, abrimos caminhos para que o campeonato de profissionais da Bahia pudesse chegar a bom fim, melhoramos a estrutura do estádio municipal, hoje um dos melhores da Bahia, trouxemos uma piscina simolímpica e agora nós vamos criar o programa municipal do segundo tempo, que é justamente para valorizar as crianças e as escolinhas do município. E com a capoeira, é bom lembrar que na nossa gestão nós conseguimos botar na Secretaria de Educação a prática da capoeira por alguns anos. Infelizmente não deu sequência, a gente não sabe por quê, mas haverá de ter espaço novamente se nós formos eleitos prefeito a partir de janeiro do ano que vem. O candidato Carlinhos tem 1 minuto para a tréplica. O senhor vai utilizar? Agora eu gostaria que realmente, se você for eleito e botar isso em prática, bote pessoas capazes. Que no próximo, quem primeiro trouxe para o segundo tempo a senhor do Bonfim foi Carlinhos Capoeira. Depois, chegou depois da prefeitura, aí realmente avacalhou o negócio, porque botava as pessoas que não sabiam nem o cão birimbau para dar aulas de capoeira, que nem botaram pessoas para dar aula de futebol, porque só conheciam uma bola porque era redonda. Eu acho que se o prefeito foi eleito, realmente tem que procurar cuidado para realmente botar pessoas capazes. Muito obrigado, candidato Carlinhos.